Om Jnanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gurachandraya Radhika Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaurmanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smiraha Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradetama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitrila Pravista Om Vishnupada Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj e a todos Shiro Pado Gauriya Guru Varga, a todos Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar a sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 24, Nama Aparada. Brajanath e Vijay Kumar estavam extremamente felizes por aprender as glórias de Srinama e de Nama Swarupa Tattva. Quando eles chegaram em casa, eles cantaram 50.000 nomes nas suas Tulasi Malas, sem qualquer ofensa. E por cantar este Shuddhanama, eles receberam uma experiência direta da misericórdia de Krishna. Era tarde da noite e eles finalmente então repousaram. Então 50.000 nomes dá 32 voltas de japa, tá? Então eles cantaram sem ofensa e conseguiram ter a percepção, a experiência da misericórdia de Krishna através desse cantar puro. Então percebam vocês que eles não são renunciados, eles foram orientados pelo guru deles a viverem em casa, tá? A se casar, inclusive no caso do Brajanath. Mesmo assim, eles são capazes de cantar os santos nomes puros. Então percebam que o objetivo principal não é a renúncia ou não. O objetivo principal é cantar Shuddhanama. O objetivo principal é você cantar os nomes puros do Senhor sem ofensas. Então não é porque você é um grihasta que você não conseguirá cantar sem ofensas, basta que você não tenha ofensas. Entende? Então essa é a diferença. E uma pessoa que por acaso esteja renunciada, no nível extremo de renúncia, pode ser que ela esteja ainda envolvida com Nama Aparada. E isso é o que vai determinar o nível de realização espiritual dela. Entende agora qual que é o ponto central da coisa? É a manifestação de Bhakti.
né? E Bhakti vem através da misericórdia de Nama, do canto dos nomes, sem ofensas. Bom, quando eles despertaram na manhã seguinte, eles conversaram sobre o que ocorreu na noite passada e ficaram muito felizes enquanto compartilhavam suas próprias realizações. Eles passaram o dia banhando-se no rio Ganges, adorando Krishna, cantando Harinama, fazendo Kirtana, estudando Dashamula, revisando o Srimad Bhagavatam e executando Vaishnava Seva e Bhagavad Prasada Seva. Naquela noite, eles então se apresentaram diante do kutir do venerável Babaji Mahashai no Srivasanga. Após oferecer Sashtanga Pranama, Vijay Kumara perguntou sobre o tópico de Nama Aparada Tattva, que havia sido iniciado na noite anterior. Ao ouvir esta pergunta ávida, né, de Vijay Kumar para saber sobre esse tato, Babaji Maharaj ficou satisfeito e com muito amor ele disse: assim como Nama é a verdade mais elevada, então Nama Parada, a ofensa a Srinama, é o pior de todos os pecados e ofensas. Todos os tipos de pecados e ofensas podem naturalmente serem eliminados, né, se alguém canta Srinama, mas Nama Parada não pode ser eliminada tão facilmente. A descrição das glórias de Srinama no Padma Purana, Swarga Kanda 48-49, está dito: Nama Parada Juktanam Namani Eva Harantyagam Avishranta Prayuktani Tani Evarta Karanicha. Para aqueles infectados com Nama Parada, Srinama certamente irá remover os seus pecados. Através do cantar incansável, né, e intermitente do sadhaka. Srinama, ele é ele mesmo o efeito, ele mesmo irá causar a liberação de todos. Então veja, é muito difícil destruir Nama Parada. Portanto, devemos evitar Nama Parada quando estamos cantando Srinama. E aqui vale a pena reforçar um ponto. Não é durante o momento em que você está com a japa na mão cantando, tá? É a sua vida, tá? Que deve ter este padrão sem ofensas. Quando ele diz no momento de estar cantando, né, ou durante o cantar, não é naquele momento exato. Momento significa a vida, a sua vida, né? Você está cantando os santos nomes, você tem uma prática do cantar dos santos nomes. Então, nesse momento significa diante dessa conjuntura, tá? Você tem que evitar ofensas a qualquer momento da sua vida, tá? Para que o seu nome não seja um nome com ofensas, tá? Que isso fique bem claro, tá? É claro que quando uma pessoa está sentada cantando japa de olho fechado, que ofensa é que ela está cometendo? Difícil, mas depois que ela levanta e ela vai viver a sua vida, ela vai se relacionar com os Vaishnavas, aí começam as ofensas, tá? Então é nesse sentido que ele diz nesse momento. Bom, se alguém tenta, né, arduamente parar de cometer Nama Parada, então o Shuddhanama irá se manifestar rapidamente. Alguém pode começar a cantar Shinama, né, continuamente, com os pelos do seu corpo arrepiados, tá, com lágrimas fluindo de seus olhos, mas isso ainda assim pode ser, na verdade, um sintoma de Nama Aparada
e não de Shuddhanama. Portanto, os sadhakas devem ter uma atenção especial, né, com isso. Do contrário, eles não serão capazes de cantar Shuddhanama. Então Vijay Kumar pergunta: Prabhu, o que é Shuddhanama, o cantar dos santos nomes puro? Babaji responde: Shuddhanama é Harinama, que está livre de todas as 10 ofensas. Não há nenhuma consideração de pureza ou impureza em relação à pronúncia das sílabas de Srinama. Ele cita um verso do Padma Purana, Swarga Kanda 48, 6061, que diz: Ó melhor dos Brahmanas, se apenas um santo nome aparecer na língua, ela entra no ouvido ou no caminho da sua lembrança, este nama certamente irá libertar esta pessoa. A pureza ou a impureza da pronúncia das sílabas de Srinama, Nama Akshar, né, de acordo com Vidhi, que são as regulações dos Shastras, não é tão importante. Então vejam bem aqui, a maneira como você vai pronunciar, né, ou não, né, os santos nomes não é tão importante. Ou seja, pessoas que não são indianas, pessoas que não têm contato com o sânscrito, pessoas de outros países que têm uma dicção diferente, né, uma pronúncia diferente, elas não poderiam ser privadas, né, dos benefícios espirituais de você cantar os santos nomes. Então, dessa maneira, Padma Purana diz claramente, não é tão importante, até mesmo para os indianos mais simples, que não têm educação, né? Você vê, por exemplo, aqui na Índia, os devotos que vêm de vilas, né? Devotos que vêm de uma família sem muita instrução, eles pronunciam a palavra Krishna como Krishna. Eles não falam o R. Tá? Isso vamos dizer assim, é uma prática comum entre as pessoas menos educadas, né, aqui na Índia, eliminar o R das palavras, tá? O que inclui Krishna. Então eles falam Krishna, Krishna. Então não é uma pronúncia correta. Tá? Além disso, o que nós temos? Nós temos também a variação da pronúncia devido aos estados, né? Porque cada estado aqui tem uma língua diferente, né? Algumas vêm do sânscrito, outras não. Então, por exemplo, no sul da Índia, toda junção de R com outra, o R que, o R que segue alguma outra consoante vai ter o som de U, não de I. Então, Krishna vira Krishna. Tá? No norte da Índia, em algumas regiões ali do Rajastão, por exemplo, eles falam Krishna. Então, dessa maneira, mesmo com essas diferenças, eles não serão privados de receber os benefícios de estarem cantando os santos nomes. Por quê? Porque, obviamente, Krishna está no coração de cada um. Krishna sabe qual é a intenção que cada um tem, né? Paramatma sabe a intenção que cada um tem, e os santos nomes ainda assim terão o seu efeito. Tá? Muito bem, então voltando aqui à tradução do verso que diz: isso significa que Srinama, ele não faz essas considerações, essas distinções. O que é considerado como sendo o fruto real de cantar não virá tão rapidamente se esse nome todo-poderoso for cantado com interesses no corpo, ou seja, benefícios físicos, uma casa, riqueza, desenvolvimento material, filhos, família, ou avidez por ouro, mulher e prestígio. Então, se a pessoa canta com sinceridade, buscando apenas desenvolvimento de bhakti, tá? Mesmo que ela cante de maneira equivocada, ainda assim ela obterá os benefícios. Por quê? Ela não está cometendo nama aparada. E o que é nama aparada? São várias. Aqui no verso ele citou alguns.
desejos materiais, desejos por riqueza, por fama, prestígio, desfrute material, desfrute sensorial, enquanto você está cantando os santos nomes. Isso é considerado nama aparada. Não importa se você tem a melhor pronúncia do mundo, né? Os seus santos nomes são ofensivos. Muito bem. Então, existem dois tipos de obstáculos ou ofensas: as comuns e as extraordinárias. As ordinárias e as extraordinárias. Ou seja, as poderosas, né? Srinama, que é cantado com obstáculos ordinários, comuns, ele é chamado de nama abhasa. Ou seja, quando você ainda tem alguns probleminhas no seu cantar, na sua vida, né? Não é nem no cantar em si, na sua vida de modo geral, no seu comportamento enquanto Vaishnava, ainda há algumas pequenas ofensas. No entanto, isso não é tão, vamos dizer assim, preocupante, e você pode cantar Nama Abhasa. Nama Abhasa tem grandes benefícios, né? O que irá conceder os seus benefícios um tempo depois. O Nama que é obstruído por grandes ofensas é considerado Nama Aparada. Este Nama Aparada, ele não é removido, ou seja, ele não é purificado, ao menos que alguém cante os santos nomes constantemente. O que isso significa? Você tem um comportamento ofensivo, você cometeu ofensas no passado, inclusive, não só nessa vida como em outras vidas, e, portanto, qualquer nome que você cante é Nama Aparada. Não importa se são 16 voltas, 32, 64 voltas, ou uma volta, ou um nome que você fale. Esse nome é Nama Aparada. Tá? Então, para que você consiga limpar essas ofensas, você precisa cantar constantemente, ou seja, o volume de Harinama que você deve executar tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande, porque, obviamente, a única maneira que nós temos de limpar as ofensas contra os santos nomes é cantando o próprio santo nome. E, obviamente, deixando de cometer novas ofensas, não é verdade? Só que o volume que você vai precisar para cantar, para limpar, é muito grande. Então você tem que cantar constantemente. Tá? Você tem que passar o dia cantando, ou seja, você deve cantar no mínimo 32 voltas para você ter um resultado a longo prazo satisfatório. Tá? Aí vai também de acordo com o que cada um tem para limpar. Não dá para a gente medir isso. Tá? Mas para você cantar constantemente, você vai ter que cantar no mínimo 32 voltas, contando com as suas obrigações diárias, né? Mas quem tiver mais tempo vai para 64, tá bom? Do contrário, você não consegue limpar, porque o volume de ofensas cometidos em vidas passadas e nessa vida pode ser muito grande, tá? E isso vai, obviamente, impedir que você obtenha a realização dos santos nomes. Isso vai adiando cada vez mais a sua perfeição. Então a perfeição não vem automaticamente. A perfeição vem de acordo com o quanto que você se esforça para se limpar. E se você não se esforçar para se limpar, você vai continuar se sujando, né? E aí você vai adiando o teu processo de perfeição. Tá? Muito bem, então Vijay pergunta. Me parece que o sadhaka ele deve saber sobre Nama Aparada. Por favor, seja misericordioso e nos diga em detalhes o que é isso. Babaji então responde. Existe uma análise muito profunda e essencial sobre os 10 tipos de Nama Aparada no Padma Purana. Então, quais são elas? Primeiro, criticar ou blasfemar os santos e grandes devotos, né? Isso aumenta terrivelmente as ofensas em relação a Srinama.
Como Shri Krishna poderá tolerar blasfêmias a grandes almas que são devotadas a Srinama, né, e que pregam as glórias de Srinama neste mundo? Portanto, a primeira ofensa é blasfemar os devotos puros, os santos, os gurus. Tá? A segunda, neste mundo material, o nome de Vishnu, sua forma, qualidades, passatempos, etc., são todos auspiciosos para todos os seres, são auspiciosos para todos os seres vivos. Se alguém os considera como sendo um fenômeno material e diferente do próprio Vishnu, né, isso acaba prejudicando o cantar de Sri Harinama. Isso também é Nama Aparada. Também é uma Nama Aparada acreditar que Shiva e outros devas são independentes ou iguais a Sri Vishnu. As outras ofensas são: a terceira, desrespeitar Sri Guru, que conhece Nama Tattva, né, por considerá-lo como sendo uma pessoa mundana e mortal, com um corpo feito de 5 elementos. Número 4. Blasfemar os Vedas, os Sattvatas, os Puranas e outros Shastras. Quinto, pensar que as glórias de Sri Harinama nos Shastras são um exagero. 6. Interpretar Sri Harinama de uma maneira mundana, ou pensar que o próprio Nama é um produto da imaginação. 7. Aquele que praticar atividades piedosas, contando com a força de Srinama, não pode purificar, né? Não pode ser purificado através de práticas de yoga, como yama, niyama, dhyana e dharana. Ou seja, se você pratica atividades pecaminosas, pensando que você irá cantar os santos nomes para purificá-las, isso em si já é uma Nama Aparada. 8. É uma ofensa pensar que rituais e atividades piedosas como Dharma, Vrata, Tyaga e Homa são equivalentes ou comparáveis ao nome transcendental de Sri Bhagavan. Tá? Ou seja, nada se compara ao poder dos santos nomes. Tá? As outras atividades espirituais têm a sua relevância, têm a sua importância, mas não podem ser equiparadas ao cantar dos santos nomes. 9. Dar instruções sobre o Srinama para aqueles que não têm fé ou são contrários ao Srinama. Ou seja, você só vai pregar sobre o cantar dos santos nomes para aquele que deseja a pregação. Tá? Do contrário, você vai cometer uma Nama Aparada se você tentar querer convencer pessoas que não estão interessadas, né, em cantar os santos nomes. Então, na avidez de querer pregar quando somos neófitos, né, iniciantes, de querer transformar o mundo inteiro, no caso, o mundo inteiro são que as pessoas que estão ao seu redor, né? Enfim, e convencê-los de cantar os santos nomes, né, isso é uma Nama Aparada. Então, a gente só instrui o cantar dos nomes, instrui sobre o cantar dos santos nomes para aqueles que, de fato, têm o desejo de fazê-lo, ou a curiosidade. Tá? Então, não sai pregando e falando, debatendo, discutindo, né, chamando todo mundo de demônio, só porque não pratica Bhakti Yoga. Tenha paciência, tenha compaixão. Lembre-se que um dia você também estava na mesma posição que ela, que essa pessoa, né, e viva a sua devoção internamente. O mundo ao seu redor não tem que mudar porque você mudou. Então, respeite os demais, entenda que cada um tem o seu momento e não fique pregando
de maneira equivocada para as pessoas ao redor, criando mais confusão e mais desavença e mais desarmonia. Então, se você encontrou algo muito valioso, algo que faz bem, você tem que dar o primeiro exemplo em se comportar bem, com paciência, com tolerância, com afeto, com afeição, né, para as pessoas verem que de fato esses santos nomes é positivo. Se você começa a brigar com o mundo inteiro e combater o mundo inteiro achando que isso é algo favorável para a pregação, você está simplesmente dando o pior exemplo possível, né, daquele que canta os santos nomes, que deve estar o quê? Sempre pacífico, sempre tranquilo, entendendo o processo da humanidade. Não sair por aí esbravejando e chamando todo mundo de demônio. Tá? Não seja tolo e inocente, infantil, né, a esse ponto. Tá? Isso eu falo porque muita gente faz isso. É muito comum os devotos criarem inimigos no começo da pregação, né, ao invés de querer fazer amigos, né, e trazer pessoas para próximo. Né? Não, elas afastam várias pessoas delas por conta desse afã de querer pregar para quem não está interessado. Tá? Bom, e a 10ª ofensa, né, é o que? Após ouvir sobre as glórias de Srinama, você não demonstra nenhum amor ou entusiasmo por cantar os santos nomes. E continua apegado a conceitos materiais de eu e meu, ou seja, conceito de posse, né, de identificação corpórea, ou seja, eu sou este corpo composto de sangue, carne, pele, né, e tudo que se relaciona a este corpo é meu, ou seja, uma concepção corpórea de vida. Então essas são as 10 ofensas que devem ser evitadas. É claro que existem outras que também podem, né, também ser enquadradas, que são coisas extras que vão acontecendo, mas de modo geral aqui está tudo muito bem resumido. Tá? Então o Vijay pergunta, por favor, faça-nos entender melhor todas essas ofensas, né, explicando cada um desses versos completamente. Muito bem, então Babaji diz, bom, o primeiro verso descreve 2 ofensas, que é uma grande ofensa blasfemar, censurar ou desrespeitar os devotos que abandonaram completamente, né, as práticas materiais como karma, dharma, jnana, yoga e tapasya, e com um humor de exclusividade, de devoção exclusiva, eles se abrigaram no Srinama de Bhagavan. Sri Harinama Prabhu não pode tolerar blasfêmias para aqueles que pregam as glórias de Srinama pelo mundo. Não devemos blasfemar aqueles devotos que são unidirecionados a Srinama. Ao contrário, devemos aceitá-los, com o melhor, como o melhor dos santos. Devemos permanecer e fazer Namakirtana na associação deles. Então, assim, seremos certamente capazes de alcançar a misericórdia de Srinama rapidamente ao fazer isso. Então, muito cuidado na hora de fazer críticas aos Vaishnavas, etc., né? Porque você nunca sabe se de fato é um devoto puro, um devoto que está nessas características, né? De qualquer maneira, mesmo se uma ofensa, uma crítica deva ser feita, há maneiras e maneiras de fazê-lo, né, sem entrar numa categoria de ofensa, eu já expliquei isso várias vezes, né? De maneira construtiva para o seu benefício, você pode fazer críticas. O que você não pode é fazer críticas que tendem a
querer denegrir, destruir, né, manchar a reputação de algum Vaishnava desnecessariamente. Ou seja, né, você não ganha nada com isso, nem ninguém ganhará nada com isso. Tá? Então, essa é a primeira, essa é a explicação do primeiro verso que ele colocou. Muito bem. Então, a gente vai encerrar por aqui e continuamos a leitura, então, dos próximos com mais detalhes na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.